Olá, tudo bem? Um bom dia, um bom amanhecer. Hoje, terça-feira. Jesus estava passando por alguns campos de trigo em dia de sábado e seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem isso de sábado que não é permitido? Muito bem. Temos aqui a ideia entre a dimensão do sábado, sim, que é sagrado para os judeus, mas a diferença entre o legalismo e a liberdade em Deus. E hoje, essa cena coloca o que? A lei da liberdade, como o culto de misericórdia, o preceito e a pessoa humana. O que é importante? A pessoa ou o preceito? É fundamental compreendermos as realidades, porque elas não podem ser jamais separadas, pois não são opostas, mas elas se complementam na nossa fé, na nossa caminhada. E quando as separamos, caímos no legalismo, no ritualismo, em situações desprovidas da graça santificante de Deus. O Espírito é vida, em sua presença traz o que? Vitalidade. Em nossos relacionamentos, seja com nossas coisas, com as pessoas e até com o próprio Deus. E o perigo do legalismo, é a importância do equilíbrio cristão. Como é bom viver como um cristão equilibrado. Faz bem aos olhos e à alma encontrar uma pessoa profundamente espiritual, que é ao mesmo tempo profundamente humana, É nessas pessoas que conseguimos enxergar Jesus de forma clara, o equilíbrio entre o espiritual e o humano. Por outro lado, é difícil lidar com alguém, desencarnado fora da realidade, uma pessoa chamada, que tem somente um modo de ver as coisas, o mundo e as pessoas. Agora, um cristão que se afasta da revelação genuína do amor, ele corre o risco de tornar o quê? Alguém insuportável, incapaz de manifestar a beleza do Evangelho. E na caminhada cristã também. E Jesus caminha no campo da nossa vida cotidiana. O campo ao qual Jesus caminha no Evangelho apresenta hoje o cenário da nossa vida cotidiana. Nós somos como aqueles discípulos que, enquanto caminham, buscam alguma coisa para se saciar. E essa fome que sentimos nem é sempre física, muitas vezes é uma fome no sentido para a vida, uma fome de amor, de esperança, de paz, de reconciliação com a própria consciência. Jesus conhece essas carências profundas e está atento aos que realmente são necessitados para continuar a travessia. A lei e o serviço da vida deixa Jesus aqui mostrar para nós essa dimensão. Jesus entende o ser humano, Jesus entende a carência humana, a necessidade humana. E às vezes a forma de Deus saciar a nossa fome foge dos padrões lógicos, que são colocados por crenças ou engessadas na nossa história. Se nós não fizermos uma experiência real com a pessoa de Jesus, cairemos no mesmo erro do farisaísmo, ou seja, julgar as pessoas, simplesmente julgar, sem conhecer a realidade, ou seja, sem sentimento, sem caridade, sem coração. Lembre-se que a lei foi dada para cuidar da vida, e não para sufocá-la com regras meramente humanas. Amemos a Deus profundamente, tenhamos medo de Ele nos deixar, e não tenhamos medo de Ele nos deixar amar. Deus jamais vai deixar de amar a gente, porque Ele ama de forma plena e completa, eu e você. Agora, na dimensão tua de manifestar o amor para com as pessoas, busque sempre ter uma intimidade com Jesus, uma intimidade com Ele vai fazer diferença na sua caminhada como cristão. Tenha um bom e abençoado dia, que Deus abençoe você. Que eu espero que você seja um cristão equilibrado na sua vida, na sua história, tudo aquilo que for realizar. Fica na presença de Deus.